pessoal de casa, é um prazer estar com vocês mais uma vez e eu gostaria de apresentar a vocês essa bancada fenomenal. Carlos José, Casé Zamboni. Beleza? Bom, meu amigo. Quase esteja no Quem bar. cumprimentou o Gilles Henrique hoje? Cara, Hoje não tem como esconder, porque eu tô do lado dele. que fato migratório é esse aí? Entendi não. Tudo bem, o melhor âncora do Brasil, esse cara. Meu Deus. Ele é um abraço pessoal de casa aí. Ele é âncora do programa do esporte, então, ó. Você vê, né? Júlio Henrique. O cara é bom. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite pra todo mundo. Hoje o programa tá bem diversificado, alguns temas muito tristes, mas a gente não pode deixar de falar sobre eles. Léo Umile. Bem, rapaziada de casa, bom dia, boa tarde, boa noite a você que nos assiste. Muito obrigado sempre por essa audiência. Obrigado meus amigos aqui da bancada do de Tudo e a todos vocês que nos acompanham. Tamo junto. Então, para começar o programa de hoje, eu queria retornar um pouco ao passado. Na nossa região há mais ou menos 10 anos, né? Mais de 10 anos, nós sofremos com uma tromba d'água que afetou a região inteira, né? Friburgo, até mesmo o Cordeiro chegou... Mas exato 8 anos. 8 anos, coloca aí 10 anos. E depois desse tempo, eu particularmente não consegui visualizar um trabalho efetivo de prevenção em relação a isso. Eu vi que aconteceram algumas ações em decorrência disso, mas eu não vejo algo tão efetivo assim. E agora, nessa semana, a gente teve a tromba d'água, a tempestade que aconteceu no Rio de Janeiro. Tem lá seus graus de incidência lá, R1, R2, R3, R4, e no Rio acho que chegou ao R3, que é alto, o R4 muito alto, em alguns lugares foi R4. E como é que foi essa situação, Léo? Parece aquela pergunta de prova mesmo, né? Bom, então, gente, a gente começou rindo, mas o assunto é bem sério, né? As tragédias que aconteceram no Rio de Janeiro. E até em decorrência delas, o Julinho vai falar daqui a pouco a respeito do caso hoje da manhã pelo Flamengo, que pode ser que tenha alguma coisa envolvida. Mas eu trouxe alguns números aqui, eu vou dar uma lida, porque é importante te dizer a fonte, que é do Climatempo, e alguns números para poder ajudar a exemplificar o que aconteceu no Rio de Janeiro nessas fortes chuvas. Primeiro, que uma das áreas afetadas foi ali perto da favela do Vidigal, que é próxima ali à Avenida Niemeyer, e ali choveu 162 milímetros de chuva, o que é 200% a mais da previsão do Climatempo para o mês inteiro de fevereiro no Rio de Janeiro. Então, em um dia, choveu 200% a mais do que estava previsto para o mês inteiro. Qual que é o impacto disso? Como é que você consegue ler o que são os milímetros de chuva e qual o grau de dificuldade disso? A previsão é que quando chove, né, vamos dar um exemplo de 100 milímetros de chuva por metro quadrado, forma uma lâmina d'água. Quando essa lâmina d'água é formada, qualquer coisa acima de 50 milímetros é considerada a chuva muito forte. Então, em um metro quadrado, choveu acima de 50 milímetros na lâmina d'água, que é a altura da chuva, né, no caso, acima de 50 milímetros é muito forte. No Vidigal, choveu 162 milímetros na última semana, no último final de semana. E isso é muita água. Uma outra coisa que acontece, por exemplo, na Rocinha choveram 165 milímetros de água no último final de semana, num período de 4 horas apenas. Então é maior ainda, porque você tem aí aproximadamente 41 milímetros de água por hora. Isso é uma vazão absurda. Então tem alagamento, tem o sistema de rede pluvial do Rio de Janeiro não é os melhores, esqueceram de fechar. Juntando com a topografia do Rio de Janeiro, que não é muito boa, e isso influencia muito realmente as tragédias, a gente tem esse fenômeno. E esse fenômeno é conhecido por alguns nomes. Por que aconteceu isso tudo no Rio de Janeiro? Primeiro é um sistema de baixa pressão, que a grosso modo, o que é o sistema de baixa pressão? É quando a nuvem, os ventos de baixo, começam a subir. Teve uma cavada, que parece a do futebol, mas não é, e a cavada é um fenômeno temporal anormal, que modifica as estruturas e fortalecem, potencializam, claro, o sistema de baixa pressão. Então você tem um vento de baixo indo para cima,
modificado por essa cavada, num relevo que não é favorável, como o relevo do Rio de Janeiro, que você sabe, a gente estava conversando esses dias. São 3 ou 4 São serras. 3 ou 4 serras ali, Dentro da próximo. Ali, no caso da Avenida Niemeyer, tem o Morro do Vidigal acima, a estrada é construída, eu fui pesquisar, a estrada é construída ali em volta da montanha, então os lugares mais bonitos, mas também que tem essa Ligação incidência. entre São Conrado e Leblon. Isso aí. Área nobre do Rio de Janeiro. Área nobre do Rio de Janeiro. Então tem essa topografia que não ajuda, e então formaram as nuvens de chuva, né? E ali sim realmente despejou o sistema de baixa pressão, manteve as nuvens ali jogando para cima, a cavada potencializou tudo e desceu essa água toda ali. Resultado disso, a favela do Vidigal triplicou a população nos últimos 10 anos. Então as encostas e toda aquela gente que mora nos morros ali acabaram influenciando também nos deslizamentos. Tem até um ônibus que ainda não foi encontrado, que sumiu, né, junto com as fortes chuvas, está desaparecido. Uma outra coisa que agravou e muito também foram os fortes ventos. Tem uma escala Beaufort. A escala Beaufort, ela mede de 1 a 12 a intensidade dos ventos. Então começa lá com brisa, vento leve, entre outros, até chegar no furacão. Para se ter o mínimo de um furacão, são 118 km por hora o vento. O Rio de Janeiro atingiu 117 km por hora. Foi na beira. Escala 11, nível 11 na escala Beaufort. Então, mas se tivesse 118 teria um furacão no Rio de Janeiro? Não é bem assim. Tem alguns outros fatores que fazem com que exista e surja... Velocidade do vento não significa Isso. furacão. Não significa furacão. Tanto que em Santa Cruz, em 2011, foi registrado ventos de 148 km. Foram registrados ventos de 148 km no Rio de Janeiro. Porém, 117 km é uma marca muito forte, uma das 8 maiores marcas da história do Rio de Janeiro em termos de vento, e aliado à forte chuva, porque nem sempre o vento vem com a chuva, aliado o vento com a forte chuva, mais a topografia e as pessoas construindo em áreas irregulares, a gente teve a sequência de deslizamentos e tragédias que a gente viu. Mas o que eu ia colocar em debate é porque existia a previsão dessas chuvas há quase uma semana. Então, o sistema de prevenção de alerta de chuvas não funcionou. Apesar de ter, não funcionou. E como é que isso impacta na vida dos moradores daquela localidade? No dia, se vocês quiserem falar, você pode ficar à vontade. Não pode falar, depois eu falo. É porque no dia, inclusive, a gente viu declarações do prefeito, do Crivella, prefeito de Janeiro, e de outras personalidades dizendo, e agentes do bem, né, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, falando para as pessoas ficarem em casa, não saírem, porque realmente era uma condição complicada. Foram as fortes chuvas que alagaram, que desmoronaram e também que complicaram a vida do trabalhador carioca. Só que esse sistema, assim, o Rio de Janeiro está tendo esse contato, já teve vários deslizamentos, algumas coisas, mas há tempos não tinha uma situação como essa. Então você olha para a região serrana que já está acostumada, você vê diversas cidades, acostumada infelizmente, diversas cidades com as sirenes ligadas. A gente vai daqui para Friburgo, a gente vê muitas casas com sirenes no alto dos prédios. Sim. Com pessoas medindo, através do pluviômetro você consegue medir o nível de chuva, e você tem um sistema. A gente fez uma matéria aqui há uns 2 anos, não sei se você lembra, Renato, Sim. com o secretário de Defesa Civil na época. Eu acho, na época tinham 3, não sei. Tinham 3 pluviômetros aqui em Cordeiro, o Écio, que era o secretário de Defesa Civil, e eles conseguiam sentir, através do pluviômetro, antes de chover, a previsão dos milímetros de chuva. Então, acima de 40 milímetros... Muito bom. Muito bom. Então, acima de 40 milímetros na previsão, você já deixa a população alerta. No Rio choveu 160 milímetros em um lugar, 165 em outro, 168 em outro, e assim, como que a Defesa Civil do Rio de Janeiro, como cidade Rio, como cidade histórica, não conseguiu prever uma chuva, mesmo que a chuva tenha ultrapassado a expectativa, como que eles não conseguiram prevenir o povo? O alerta não foi nem para eles. Não foi nem para eles. Então, de alerta não teve nada. De alerta não teve nada. Então houve uma falha na comunicação, houve uma falha de pessoal, uma falha de monitoramento da chuva, porque a gente aqui já discutia no calor danado, vai chegar a frente fria, vai chegar a frente fria. A frente fria chegou aqui chegou mais branda, agora lá no Rio de Janeiro chegou com força total, e por esse fenômeno que eu acabei de explicar no começo do programa. Aqui a chuva foi maravilhosa, a gente estava precisando. Nossa Senhora. Então, pegando essa situação aí toda, foi dando no noticiário alguns efeitos, porque o que aconteceu no Rio de Janeiro até então. Toda essa questão de chuva estava tudo previsto, não na força que veio, mas já sabia que havia uma chuva muito forte para a cidade do Rio de Janeiro e para o estado, mas para a gente, graças a Deus, chegou mais tranquilo.
Estava vendo até ontem no noticiário o porquê do rio ter sido, entre aspas, anormal toda a situação de ventos fortes, uma chuva muito pesada. Uma circulação de ar quente vindo do sul com ar frio saindo do mar, ou seja, todo esse ar quente fazendo essa curva para dentro do mar e o ar frio encontrando o ar quente justamente na cidade do Rio de Janeiro. Até então, alguns meteorológicos falaram que essa provavelmente é uma das situações que trazem essa tempestade muito forte para o Rio, onde já era esperada uma chuva muito forte, com entre aspas, uma anomalia acontecendo. O que eu coloco em discussão não sei se vale essa comparação. Nós estamos numa zona tropical, Sim. certo? Porque é Zona tropical chove, Muito. chove. Em Londres, chove praticamente todo dia. Eu não vejo nada disso. Não, eu acho que Porque se existe a previsão de que isso aconteça em algum momento, sim. por que não existe esse trabalho de infraestrutura? Então, é um trabalho que já deveria ter sido feito há muito tempo atrás, na época que foi feito as cidades, que foram desenvolvidas essas cidades. A gente pode ver que isso não é só um problema do Rio de Janeiro, é um problema da maioria das grandes cidades aqui do nosso país. A gente pode ver São Paulo, que é uma cidade que sempre chove, Sim. aliás, é até a famosa Terra da Garoa, que sempre à tarde costuma dar aquela chuvidinha, e a gente vê o caos que se transforma. Então, a infraestrutura dessas cidades, elas foram muito mal feitas, entendeu? E principalmente na cidade do Rio de Janeiro, que tem essa topografia que ele falou, é uma cidade linda até por causa disso, acho que é o grande charme do Rio, é o contraste dos morros com o mar, que deu o caráter de cidade maravilhosa para a cidade do Rio de Janeiro. E obviamente que essa chuva que aconteceu no Rio de Janeiro, os ventos, foi algo normal, não é algo que acontece sempre. Realmente foi muito forte, só que principalmente nas áreas mais carentes, nos bairros mais populosos, isso tem se afetado bastante. Eu pude ver, você falou do Vidigal, na favela da Rocinha também, teve mortes também na favela da Rocinha. Em Rio das Pedras, que se eu não me engano é o bairro mais populoso um dos bairros mais populosos do Rio de Janeiro, junto com Jacarepaguá, também na Zona Oeste, comércios fechados hoje, a água da chuva se misturou com a água com esgoto, então mostra um problema que, além da chuva, esse é um problema de infraestrutura. Então a cidade do Rio de Janeiro não está preparada para receber essas fortes chuvas. Obviamente que isso também é uma via de mão dupla. É tanto responsabilidade do poder público de estar fazendo a manutenção, de estar cada vez mais investindo em infraestrutura, mas também não se pode negar que também é parcela da população. Exatamente. Porque eu, por exemplo, já morei no Rio de Janeiro e mesmo depois que saí, já pude visitar a cidade diversas vezes e o que a gente repara, Sempre é lagoa. o que a gente repara quando a gente vai no Rio de Janeiro é tanta beleza que, principalmente, a gente vai no centro do Rio, vê aquela beleza arquitetônica bonita, quando a gente vai na Zona Sul, principalmente, a gente vê as praias, mas consegue enxergar a sujeira, o descaso, muita sujeira, pessoas jogando lixo em bueiros, às vezes o lixo está do lado e a gente vê as pessoas jogando o lixo no chão, e isso tudo influencia nessa parte de alagamento. Eu vou até mais além, pegando um gancho que o Juliano falou, não é só o Rio de Janeiro que não está preparado. Você teve na última grande chuva aqui da nossa região, há mais ou menos umas 3 semanas atrás, Nova Friburgo ficando alagado só com água da chuva. O Rio, toda vez que chove, Macaé alaga. Eu tive a oportunidade de estar nessas férias no Espírito Santo, minha família é de lá. Eu fui pra lá pra estar com eles, choveu, alagou e alaga mesmo. E para então assim, mais para nossa região aqui, nós temos situações no Alto do Retiro que chove lá em cima, o barro desce. Alaga. O barro desce para os bairros de baixo. Naquela a rua da minha isso casa, aí. a rua já caiu. Hoje estão fazendo um muro de contenção depois de quase 10 anos. É brincadeira. Então aqui na nossa região ainda tem. Naquela rua ali, antes de eu mudar agora, né? Eu mudei cerca de uns 6 meses. Mas antes de eu mudar, eu morava naquela rua em frente ao Canto da Terra ali, na frente à padaria, Dólar Quadro de Areia do Retiro, antigo quadro de areia, hoje quadro do sintético lá.
aquela rua ali com a água que vem do Alto do Retiro, alagava a rua de baixo, alagava mesmo. O barro passava em frente ao posto de saúde. Passava, não entrou na minha casa porque a minha casa era um pouquinho mais alta que o nível da rua, coisa de 2 palmos ali, uns 40 centímetros mais ou menos, e não deixava, mas a água fazia rir. Eu teve um dia que eu me recordo que eu tive que tirar o tênis, cheguei em casa de ônibus, tirar o tênis, subir a calça até o joelho e descalço no meio dessa água toda, com o tênis na mão, porque senão não tinha como entrar. Então são situações aqui na nossa região. Muito complicado, na nossa cidade, na nossa região, enfim, são situações complicadas porque mostram um crescimento desordenado, uma infraestrutura que agora como é que você vai mexer? Porque não sabe, as muito pessoas podem estar complicado. achando que a gente está Tem que rasgar tudo, fazer. que a gente está falando de A, B ou C, mas isso é um trabalho que Já era para ter sido que se feito. vê em sequência, mas é algo que acontece aqui. Chuva é engraçado porque assim, na nossa região acontecem poucos eventos. Então, geralmente quando acontece alguma coisa assim de catástrofe, infelizmente roubam muito a cena. A gente fez uma matéria no Alto do Retiro uma vez, não sei se você lembra também que a gente estava junto, quando a água estava escorrendo. Por que essa água chegava lá embaixo? Porque a água escorrendo do Alto do Retiro não tinha manilha para conduzir a água do Alto do Retiro até lá embaixo. Então a água passava no meio de terreno de um monte de pessoas lá e arrastava tudo que passava no meio do terreno. A água batia no morro e saía arrastando. Não tinha uma manilha para conduzir a água. Então isso é um exemplo que a gente fez uma matéria aqui. Não tinha estrutura. São coisas que aí você pode discutir, mas o Alto do Retiro, geralmente as casas que estão ali não tem a documentação, aquela parte da SEAB, enfim, discutindo isso ou não tem a manilha que conduz a água. E isso acaba acarretando nos próprios moradores do Alto do Retiro e lá embaixo, porque a água, alguém tem que ver isso. Então isso é o exemplo da nossa cidade. Com certeza na cidade das pessoas que nos assistem também tem exemplos de chuva. Teve uma chuva agora em Madalena, há pouco tempo a gente estava em Madalena, que arrastou paralelepípedo, arrastou tudo. Então assim, são coisas impressionantes. E além também dessas tragédias também de chuva e tudo mais, questão de alagamento, tem o risco também de doenças transmitidas por animais também, né? Porque lembrando que passa pelo esgoto. Eu falei de Minas Pedras, Mistura, a água da chuva com água. Quem que vai se arriscar a falar de doença do rato? Às vezes Leptospirose. Moleque. Então, além do risco das águas, da inundação, de perder bens materiais, tem o risco até mesmo com a saúde, né? Sim. E com essas grandes chuvas, aliás, a suspeita é que seja um dos fatores tenha sido a chuva, a catástrofe que aconteceu no Ninho do Urubu, onde se aconteceu um incêndio e praticamente 10 jovens morreram em decorrência disso. Pois hoje acho que todo mundo acordou com uma notícia muito triste. Acho que esse início de ano, no Brasil inteiro e no Rio de Janeiro, essa semana tem sido particularmente muito complicado, né? A gente pôde ver, primeiramente, as fortes chuvas, né, que mataram, acho que foram 6 pessoas que morreram no decorrer das chuvas. E ainda há suspeitas que podem morrer mais devido a um ônibus que ainda não foi achado. A cidade ainda tem muita gente que ainda nem conseguiu voltar a trabalhar. A cidade ainda está tentando, ainda tem diversos pontos de alagamento, principalmente nos bairros mais pobres, mais afastados. E hoje a gente acordou com a triste notícia do incêndio no Ninho do Urubu, que era o módulo 1, o módulo mais antigo. Lembrando que o Flamengo, de 2014 para frente, ele construiu o primeiro seu CT, que já era um CT muito moderno. E no final do ano passado inaugurou o seu segundo CT, um módulo profissional, que está entre os mais modernos do Brasil. E esse primeiro módulo, que já era um módulo super moderno, que contava com equipamento de academia, todo o equipamento necessário para um atleta, fora também os alojamentos, tudo esse módulo seria passado aos atletas. Então, já estava nessa fase de transição para os atletas da base migrarem para esse centro de treinamento novo do Flamengo, que seria um dos mais modernos do Brasil, já que atendia um módulo profissional. Para atender a base. Iria atender a base. Então, era uma parte de desenvolvimento muito grande. A profissionalização de todas as Seria a categorias. profissionalização de todas as categorias de base do Flamengo. E, infelizmente, ocorreu o incêndio. A gente está gravando no dia do ocorrido, são mais ou menos 3 horas da tarde. Poucas horas depois. Então, está muito recente ainda. Os bombeiros chegaram, contactaram o bombeiro cerca de 5h15 da manhã. Às 5h30 já tinham 2 quartéis já responsáveis por fazer o combate a esse fogo.
Então a gente pode ver que Ação. uma equipe muito grande do Corpo de Bombeiros que chegou muito rápido para poder fazer todo esse combate, e infelizmente 10 jovens partiram e 3 jovens estão feridos. E agora o que me dói muito, eu acho que as pessoas quantificam as pessoas sem às vezes pensar que essas pessoas são filhas de alguém, que são queridas pelas pessoas, entendeu? Então são 10 vítimas, mas poderia ser qualquer um daqui, entendeu? Uma situação diversa, poderia Não ser. é que quanto mais pessoas, maior poderiam a ser perda. pessoas de qualquer lugar. São jovens que tinham um sonho de jogar no Flamengo. Acho que todo mundo aqui já teve um sonho de jogar em ser jogador profissional de futebol. E garotos de 15 anos, de 14, de 13 anos de idade, que tiveram suas vidas ceifadas. Infelizmente, as imagens que a gente conseguiu ver, não sei se vocês conseguiram reparar, nas imagens de helicóptero principalmente, é que tinha um poste que estava totalmente tomado por fogo, e aquilo ali dá mais ou menos a medida da altura que o fogo pegou, e o fogo foi muito alto, muito forte. Tem algumas possibilidades já para ter ocorrido o fogo. Uma delas é um curto-circuito em um dos ar-condicionados. Eu acho que até agora a gente Até pela questão do poste, talvez seja, fala sim, exatamente. E foi pegando de um lado o outro. E o pessoal ainda colocou que isso pode ter sido em decorrência das chuvas, né? Porque houve muita oscilação de energia naquela região. Exatamente. Justamente foi a região, mas foi a região do Rio que foi mais afetada. A Zona Oeste. A Zona Oeste. Então, eu acho que nesse primeiro momento, tem pouco tempo dessa tragédia que ocorreu, eu acho que sim, a gente tem que ter, se houve negligência de alguém, ou se for uma fatalidade, que também pode ocorrer, pode ter sido uma fatalidade, ninguém sabe mais ou menos o que aconteceu. Daqui a alguns dias a perícia da Defesa Civil, da Polícia Civil, vai estar aí explanando para todo mundo, mas eu acho que nesse momento, mais do que tentar achar um culpado ou não, eu acho que o mais importante é a gente abraçar primeiramente os familiares. Muitas dessas famílias tinham atletas lá do Piauí, atletas lá de Santa Catarina, um atleta de Volta Redonda também, ali em Paraíba, Nova Friburgo, que estavam lá, e os funcionários do Flamengo que estavam em contato todo dia com os meninos. Era uma relação ali. A gente pôde, eu que estou acompanhando desde cedo, eu vi uma secretária do Flamengo que cuidava da parte de base, estava em pranto, desesperada, desolada, porque quando você tem um contato com um garoto que de repente está sem o contato dos pais e da mãe, por causa da distância, você acaba abraçando e toma esses jovens como seu filho, entendeu? Então é muito doloroso. A gente espera realmente que essas famílias possam ser confortadas. Um pouco antes de a gente entrar no ar, eu estava com o celular na mão e pude ver que o apoio mundial para essa tragédia que ocorreu no Ninho do Urubu é muito grande. Diversas personalidades do esporte, também não do esporte, se dando suas condolências, prestando suas condolências. O Vinícius Júnior, que é um atleta que morou, deve ter participado, deve ter certamente dormido lá algumas vezes. O Lucas Paquetá, Viseu deu entrevista o Lucas Viseu se emocionando, e também os diversos clubes, né? Eu acho que diversos clubes do Brasil e do mundo se manifestando, clubes como o Real Madrid, como o PSG, como o Atlético de Madrid, e principalmente algo que eu achei muito bonito, que mostra que eu acho que o futebol ele é maior do que rivalidade, do que tudo, é ver os clubes do Rio de Janeiro, como Botafogo, como Fluminense, o próprio Resende também, que também estava envolvido nas semifinais, o Vasco da Gama também, que cancelou todas as suas ações, se manifestando e prestando suas condolências. Também na parte política, o vice-governador esteve lá mais cedo, a secretária de esporte, a secretária de saúde também esteve lá mais cedo acompanhando
toda essa tramitação. O Mourão também deu. O Mourão, o Bolsonaro também escreveu, enfim, todo mundo se prestando suas condolências e querendo ajudar nesse caso trágico que ocorreu. Só para a gente finalizar esse assunto, uma pergunta direta e reta. A gente vê duas situações, não teoricamente distintas no Rio de Janeiro, mas situações de catástrofe. E parece que a situação do Flamengo ofuscou um pouco a situação que aconteceu em relação ao alagamento. E me parece que são situações complementares. Mas por que existe esse peso? Porque no Flamengo é maior? Não, Ou eu estou enganado? Olha, vai talvez para algo mais da nossa área, que é a área de imprensa. O Flamengo é o clube mais popular do Brasil e qualquer coisa que envolva o Flamengo dá muita audiência, tanto no jornal quanto na internet. Mas eu acho que não é nem só isso. Você pode ver que a tragédia da Chapecoense ganhou o mundo inteiro. Então eu acho que por ser o futebol envolve muita gente. Também. Porque assim, tem a questão que o Juliano falou que é muito forte. Que o Flamengo é o maior clube do país em termos de torcida, em termos de midiático, em termos midiático ganha do Corinthians, inclusive, que é muito forte também. Só que é uma tragédia com criança que tem uma valorização ainda maior. E lembrando que no caso da Chapecoense não tinha ocorrido nenhuma tragédia perto. Então a gente estava. Foi só aquilo. Essa acaba sendo. Uma atrás da outra, né? Isso aí. Porque pelo menos uma sequência de. A minha maneira de ver as notícias é que o pessoal tirou a importância de uma para jogar para outra. Sendo que as duas. Eu não concordo com você. Eu acho que a mídia. Não tem problema nenhum. A notícia, porque a chuva foi ontem, então ontem, por exemplo. A chuva do ganhou. Mas eu acho que a repercussão que teve mundialmente. É isso aí, mundialmente. Foi porque realmente Não, eu acho que é porque se é um fosse clube. qualquer time Não, ali isso aí. Unidos, Eu acho que é lugar, teria porque. Eu acho que é porque é um clube de futebol e porque crianças tiveram seus sonhos interrompidos. Sim. E aí entra o plus. A história. E aí eu acho que sim, é o Flamengo. E tipo, tem a mais. E outra questão também, alguns falam sinal de Deus, outros falam coincidência, mas só não teve mais vítimas, porque por decorrência das chuvas, todo o departamento de futebol da base do Flamengo cancelou os treinos que eram no CT na quarta-feira, ou seja, muitos jovens, no caso que moraram no Rio, os que moram no Rio, principalmente, ali perto da divisa de Rio Minas, Rio São Paulo, foram para casa para aproveitar o final de semana em casa, porque os treinos voltariam na segunda-feira. Ou seja, naquele alojamento moravam em torno de 50 a 60 adolescentes, digamos assim. Ou seja, a gente poderia ter um número de praticamente 50 adolescentes mortos hoje. Entendeu? Muita coisa. O que seria literalmente uma catástrofe. Então, encerrando esse assunto, eu queria perguntar para vocês se vocês já viram aquele filme ou leram um livro, a menina que roubava pastas. Isso é uma vergonha, né? Mais uma vez a política brasileira fazendo uma vergonha, né? Não basta a STF, agora ficaram com gente vai entrar um pouquinho Teve de tudo. Teve de tudo. Essas eleições para o representante da Câmara, como é que foi? Como é que foi o tramitar da situação? Que em determinados momentos parecia circo. Parafraseando algumas pessoas, alguns filósofos, pessoas da mídia aí que falam muito. Tiririca deve ter ficado feliz. Tiririca também já falou isso. A questão do Senado é a seguinte: colocar uma lona ali, vira um circo, se morar ali, vira um presídio. Bom, querendo ou não está muito errado, né? Forte. Mas enfim, tivemos na primeira Assembleia Geral ali, digamos, um roubo de pasta de 81 senadores, 82 votos. O roubo de documento público é crime, né? E as principais figuras, ou pelo menos as duas principais figuras, as três principais figuras ali na disputa ali pela presidência do Senado, tiraram essa candidatura praticamente em cima da hora. Tirando o Tasso Gereassi, tanto o Álvaro Dias quanto o Renan Calheiros tiraram em cima da hora. E iam perder, né? O Renan Calheiros, ele já sabia que ele ia perder, então para não passar vergonha de perder a eleição, ele decidiu tirar a candidatura. O pessoal mesmo assim, ele vota. sempre falou que
Ele só entra quando ele tem a certeza de que vai ganhar. Isso sempre foi falado tanto no primeiro Mas dia ele quanto no tentou, segundo hein? dia. Ele teve 5 votos ainda, mesmo sem a candidatura dele. Mesmo ele retirando a candidatura, ele ainda teve 5 votos. E uma atenção ao Davi Alcolumbre, se não me engano o nome dele. Ele conseguiu, é do Democratas, o partido que também manteve a Câmara com o Rodrigo Maia, ou seja, o DEM agora tem as suas principais lideranças com o Rodrigo Maia na Câmara dos Deputados, com o Davi Alcolumbre no Senado e com o Anderson Lorenzoni na Casa Civil. Ou seja, está nas principais Esse frentes último nome que você falou que eu falar. Quem ganhou foi o. Então, Quem ganhou aí que tá o X aí que tá o camisa 10, o maestro. Toda uma repercussão de falando. Como é que o DEM conseguiu isso? Como é que o Democratas conseguiu isso? Um partido. Como é que o Renan perdeu? Um partido que na era Lula, na era PT, quase foi desmantelado, quase deixou de existir, mas se manteve em pé com pouquíssimos candidatos, com pouquíssimas representações. Todo mundo já sabe, desde o ano passado, o Bolsonaro ele sempre deixou claro, que o Onyx era amigo dele e ia ter algum lugar. E o Onyx, todo mundo sabe, não é um cara assim. Não é do lá uma flor que se cheire. Não é uma flor que se cheire, mas é um político. Ele literalmente ele sabe Tem desempenhar um perfume bom, mas se cheira muito enjoativo. Então, algumas pessoas falam que ele fez a meia ponte ali para o Davi Alcolumbre estar vencendo essa eleição. Lembrando que o Tasso Gereassi Fez tudo. Fez a rodovia. fez a ponte, fez a ligação e fez o marketing. Inclusive o Major Olímpio. Sim. O Tasso Gereassi, que era o principal candidato, tirou a sua candidatura uma semana antes. Ou seja, o principal candidato fora das eleições abriu vaga e abriu muitos votos. O Álvaro Dias retirou a candidatura no mesmo dia, que até então seria o segunda ou terceira força ali no meio, e o Davi Alcolumbre ali na quarta, quinta força ali, igual aconteceu no estado do Rio com o Itzel. Muitos falam que o Onyx teve uma força muito grande dentro do Senado, diferente da Câmara, que o Rodrigo Maia já tinha um nome estabelecido, já tinha uma frente junta, já tinha uma possível ponte com o Bolsonaro, que já era do mesmo partido. Ou seja, alguns assemelham essa vitória do Alcolumbre ao Onyx, que dá para fazer uma ponte, dá para enxergar facilmente. Fica claro, por mais que ele tenha agido nos bastidores, quem entende de política já vê que falou, tem uma mão ali da casa do ministro da Casa Civil ali, por N motivos. Porque, primeiro, o Bolsonaro precisa passar as reformas. Com isso tudo, pode falar. DEM ganhou. E a reforma da Previdência? Então, facilita isso. A estrada está pavimentada para que as coisas. Tá, muito pavimentada. Na verdade, já está até passando o carro. Já está passando o carro, o caminhão já está passando tudo ali em cima. O Bolsonaro ele precisa passar essas reformas. E toda a campanha ali que envolveu o Rodrigo Maia, ele falou que as suas principais demandas seriam as reformas. Ou seja, o Rodrigo Maia, uma coisa que ele não era esperado, era que o Rodrigo Maia, na verdade não o Rodrigo Maia, mas que alguém vencesse no primeiro turno. E isso aconteceu com mais de 300 votos. Ou seja, isso mostra não só a soberania, mas a força que o Rodrigo Maia tem ainda dentro da Câmara. Hoje é um jogo mais forte da política. A última vez que nós vimos uma força tão grande assim foi com o MDB. Sim. Então, muito se especulou de falar, o Rodrigo Maia não foi tão bem votado. Muitas pessoas falaram, o Rodrigo Maia não foi bem votado, mas a questão é, ele teve voto suficiente para ele manter a hierarquia que ele tem dentro da Câmara, que é um dos caras que está muito tempo lá e é um cara que conhece muito toda aquela questão da Câmara. E por mais que tenha muita gente nova, o Rodrigo Maia sabe falar a linguagem dos jovens, político. E sabe falar com o pessoal mais antigo. O cara é político, o cara já não está no primeiro mandato, já tem experiência. Se eu não me engano, é o terceiro mandato dele como deputado federal. Agora, eu acho que é importante essa conjuntura porque o PSL tinha a segunda maior bancada da Câmara, só ficava atrás do PT, perdia por 3 ou 4 votos, 3 ou 4 deputados. Ainda deve aumentar um pouco, ainda tem muito parlamentar que Isso agora vai falar. Tem a cláusula de barreira que muito parlamentar perdeu a legenda do partido. Então eles vão começar a se realocar. Essa cláusula de barreira vai começar a valer agora. É verdade. Então, vários deles apareceram lá sem partido. Sem partido. O PSL vai começar a ter um número de adesão maior e principalmente com o apoio do DEM eles vão fechar a maior bancada, tanto na Câmara quanto no Senado. Então é de se esperar que passe as reformas. Uma outra coisa, o único mecanismo da reforma não passar, não só da Previdência, das reformas gerais não passar, é se a população intervir, o que eu não acho
que vai acontecer, porque a população já interviu em outubro do ano passado e elegeu o atual governo junto com os demais deputados. Então, como é vontade Essa 70% popular, de aprovação, sim, o governo do jeito que está hoje. como é vontade popular, como é maioria na Câmara e maioria no Senado, é de se esperar que passe. Agora, o meu ponto com relação a isso é outra parte da moeda. Primeiro, vamos falar da votação do Senado, que muita gente criticou o fato do voto ser em papel e falou assim, a primeira eleição do voto em papel teve fraude. Só foi possível descobrir porque o voto era de papel. Porque se você não tinha o voto de papel, você não contabilizasse o voto, você não saberia. Se fosse, por exemplo, uma Aí eu acho que não ganharia. então, você não saberia. Então, com o voto de papel, você consegue auditar isso e descobrir. Realmente, teve 82 votos, tá errado. Isso aí eu acho que é o primeiro ponto que os defensores da O urna mais eletrônica... engraçado nisso aí é que as provas do crime foram picotadas ali. Aí o pessoal pegou. Eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto infelizmente, a Cátia Abreu fazendo um papel vergonhoso que se fosse qualquer outra república parlamentarista no mundo. Ela estava cassada o mandato, de certeza, e duvido que se na Câmara dos Comuns ela faz isso. Eu duvido se ela faz isso em Londres, duvido. Outra questão. Estava caçada. Outra questão. Na Câmara dos Comuns ela não seria nem eleita. Nem eleita. A outra questão também, até puxando já para esse lado assim meio, digamos, vamos farpar, né, de linguagem popular. Porque se fosse ao contrário, que repercussão que isso aconteceria? Se fosse um candidato homem, a Cátia Abreu tivesse presidido e fosse candidato homem fazendo isso. Entrou menos O que aconteceria isso? Qual seria a repercussão? Como porque é que hoje é? em dia, Nem estilo. porque agora ninguém está falando mais dessa situação. Ninguém está falando que a Cátia Abreu literalmente roubou a parte do presidente interino do Senado. Mas se ela fosse a presidenta... A briga foi por causa disso, que ela não queria que ele... Perdão, se ela fosse a presidente, como é que seria se um homem roubasse a pasta dela? Ela ficou chateada porque, como o Alcolumbre era um dos candidatos, ela achou que ele não poderia presidir a sessão. Ela roubou. Aí como é que a pessoa resolve? Uma democracia. Roubando a pasta. Não, você pega e rouba a pasta e fala que acabou a sessão. Mas nesse ponto eu acho que ela foi coerente. Eu acho que isso que eu ia falar agora, ela foi coerente, que ela é do PDT, partido do Ciro, coronel, ela foi lá e fez o que o Ciro faria. Mandou e acabou. Riscou a faca no Só chão. faltou um tiro pra cima. Eu acho que ela foi, nessa parte ela foi coerente. Agora, uma coisa que eu discordo bastante... Imagina isso como eu vi, né? Nossa Ciro vai lá pra Davos e ela fica aí. Deus me livre. Ia faltar documento de bordo. Ela poderia ser a vice-presidente do Brasil. Não, seríssimo. Mas eu acho que a outra questão que eu queria tocar é que eu não vou discutir a influência do Rodrigo Maia, porque a influência dele ficou clara, a influência do Onyx ficou clara, e é importante para o governo ter o DEM como presidente das duas casas. Isso é muito importante, porque você pode ver, no governo Temer, o Renan era o atual presidente do Senado, mas já vinha não sei quantos anos vindo presidindo o Senado. mas o DEM tinha a Câmara. A cadeira tá com formato. O DEM tinha a Câmara, então você consegue fazer jogo político através disso. Com o DEM nas duas casas e o DEM dentro do governo, junto com o PSL, fica fácil de tramitar as coisas. O que eu discordo é do nome do Rodrigo Maia. Não estou falando da parte política dele. Eu acho que ele, assumindo politicamente, se não fosse o Rodrigo Maia, fosse um outro deputado do DEM, eu acho que seria bom, se o cara tivesse com certeza a influência, seria bom. Agora, eu discuto o nome do Rodrigo Maia. Eu concordo com você, mas só acho que ganhou porque era o Rodrigo Maia. Ganhou porque era o Rodrigo Maia. Se fosse então, outro, assim, não teria ganhado. a influência política dele é muito importante. Para o governo, é importantíssimo o Rodrigo Maia ganhar. E infelizmente, eu tenho que falar isso porque eu não concordo com ele. Ele teve uma votação muito menor do que da última vez que ele foi eleito, teve cerca de 44 mil votos, não está representando tanto o povo quanto isso, só que o cara tem influência política. E infelizmente, tirando a parte... Porque ele não tem influência no Rio, ele tem influência na esfera federal. Tirando a parte moral da situação, vamos botar a parte política... É o quarto nome da política brasileira. Você vai tirar a parte moral da situação, vamos tirar o senso comum, vamos botar só a parte política. O cara sabe fazer política. Então o cara consegue arquitetar as reformas, consegue arquitetar o governo e foi importante. Agora, na parte moral, aí nós discordamos completamente. Eu acho que o Marcelo Van Hatten seria um nome bom, positivo, mas também não sei se teria a experiência necessária para tocar. Eu acho que nesse momento que a reforma precisa sair muito rápido. Acho que o governo, politicamente eu acho que o governo acertou, apesar de eu não concordar. Apesar de que eu tenho certeza que uma das bandeiras do Van Hatten também é a reforma da Previdência. Mas até o cara pegar aquele ritmo, mas só que o Van Hatten, além dele ter uma idade
de ser muito novo, Alan, se não me engano, tem 30 ou 31 30 e anos. poucos anos. É o primeiro, ou seja, primeira sessão do Van Hatten. Entendeu? Então, Primeira sessão dele. Você tem que cercar de politicamente o Maia é um raposão, fez uma boa articulação junto com ele, ganhou, vai passar, e é isso que se espera. As propostas do governo, que são propostas que o PT tinha a oportunidade, inclusive, de apoiar o Maia e não fez, então agora eu acho que está rachado ainda mais o grupo e vai passar. Acho que por exemplo, se o Renan ganhasse, seria uma vitória do PT. Seria uma vitória do PT. Não, discreta não seria. Vitória do PT e Não, sobrevive discreta Não, geralmente direto. Sobrevive do MDB. Hoje o MDB não tem mais nada. Agora não. Agora É não. um partido de decadência, mas tipo, finalizar minha parte, a questão da fechadura disso tudo, não só nos três principais poderes que o Bolsonaro fazendo a aliança claramente vista com o DEM, mas o DEM ele não tem só o Senado e a Câmara hoje. O DEM tem as principais frentes parlamentares. Por exemplo, o DEM tem uma bancada evangélica que é uma das maiores bancadas Muito forte. da Câmara. Tem 2 ministros, são 2 ou 3, tirando sim, o ônibus. dois. Tem o Mandetta, que é da o saúde, Mandetta. que é um dos grandes deputados na frente da saúde. Ou seja, o DEM tem grandes parlamentares. E a da parlamentares, agricultura? da agricultura, não sei. Esqueci o nome dela. Tem grandes parlamentares. Tereza Cristina. Isso. Tem grandes parlamentares nas frentes políticas que tem muitas bancadas. E outra questão que o Rodrigo Maia foi muito importante. O Rodrigo Maia foi muito importante nisso. Ele tem uma interlocução muito boa com todos os partidos. Com o pessoal, ele não tem aquela interlocução legal, Eu mas vou tipo, jogar ele fogo no conversa. parquinho agora, hein? Tomara que não. Posso estar falando uma besteira. Isso daí depois tem a parte em uma situação só que eu queria Sim. salientar. Com esse jogo de leve trás e a gente zelando por políticos idôneos, não soa meio sujo que a eleição dos dois foi meio sorrateira? Isso é política. Meio Eu acho que Política. não é sorrateira. e aí? Isso E aí? isso Você pode, eu acho que política, se você mas- falar dos nomes, o Alcolumbre, eu achei, por É exemplo, bom nome. eu não conheci o Alcolumbre, Eu pesquisei o trabalho mas dele. eu sou louco, né? E acho que eu vi a sessão dos 2 dias, Eu vi também. enfim, Tá, Deus, o primeiro dia eu não consegui assistir, mas depois eu fiquei até 4 horas da manhã. Não, aquela vergonha que eu vi, mas depois eu liguei. porque eu Pois fiquei é, vergonha. e se você reparar na sessão, a todo momento, os senadores que estavam lá há mais tempo estavam provocando o Alcolumbre, falando, sugestionando, xingando, e ele em todo momento, não só ele, o Marcos Duval também, que é o senador do teu estado, do Espírito Santo, também manteve a calma, a classe naquela loucura que estava. Aquele burburinho. Jorge Cajuru também. Cajuru tá lá. Jorge Cajuru. Se eu não puder falar, eu vou infartar aqui. Exatamente, mas que eu discordo com alguma. Até cantar ele cantou. Esse é o Senado brasileiro. Mas ele foi coerente. Mas no primeiro dia eu acho que a explanação dele, principalmente quanto à imprensa, ele falava da imprensa e também sendo a favor do voto aberto, obviamente. Acho que todo mundo que coloca o senador lá quer saber quem vai votar. Claro, Entendeu? Então, essa tanto a Câmara dos Deputados, a Câmara dos Deputados a votação foi de Foi praxe, fácil, né? não, Foi bem não. tranquilo, não teve confusão nenhuma. No outro dia do Senado que teve toda essa confusão, mas é muito satisfatório ver que, por mais que ainda estejam nomes da velha política como o Renan, e eu falo velha política não como se os novos também sejam todos bons e os velhos sejam todos ruins, não. Estou falando da velha política da coisa da parte negativa, porque o Renan já participou do Senado de falcatrua. Ainda tem Renan muito. Calheiros foi ministro no governo Fernando Henrique Cardoso. Exatamente, e sendo que muito das pessoas que têm altos cargos hoje foram nomeados pelo Renan, principalmente na época que o PT estava no poder. Então tem que fazer um termo que o pessoal está usando muito, A canetada do despetização, né? Despetização do governo. Por que o Supremo interferiu nisso? Pois é, ainda tem essa ainda, que foi um nome que também indicado por quem? Por quê? Não Por quê? vai mencionar, mas E outra coisa. pelo governo Lula. 3 horas da manhã. 3 horas tava dormindo. 3 horas da manhã, o ministro embargou a Foi decisão. Toffoli, 3 foi horas da Toffoli. manhã.
Foi o Toffoli. Eles não trabalham até durante 3 o dia, mas de madrugada eles O Toffoli trabalham. ficou até 3h30 da manhã. Ficou Até 3h30 da manhã ficou. para poder canetar e decidir Brasileiro a com parte. respeito, né? Nossa. O que eu acho Trabalha assim, muito. eu só acho assim, que infelizmente escancara mais uma vez, aí o pessoal, aí os caras vão falar assim, mas vocês pegam no pé da esquerda. O Toffoli é indicado ministro do Supremo pelo governo Lula. Não, o Toffoli é indicado pelo governo Lula. Aí o único jeito dessa conjuntura política do Senado, da esquerda, se manter hoje com um nome forte no poder, era se o Calheiros ganhasse o Senado, porque na Câmara estava rachado. Aí tem um voto aberto, com um voto aberto fica moralmente feio votar em quem roubou esses anos todos. Aí os caras vão lá e canetam para não votar. Agora, o resto dos processos que estão lá do Lula não foi julgado. Inclusive foi julgado agora e pegou 2 anos de sentença. Mas assim, 13, né? 2,5. 12 e 11. Quase 13. Quase Vou colocar 13 no rolo. Foi 12 e 11. Se fosse 13, Ia ser sensacional, né? Ninguém Piada pronta. Mas aí tem assim, tem vários casos no Supremo que não tem a mesma velocidade. E o Toffoli ficou até 3h30 da manhã, coisa que ele não fica nunca, para canetar uma decisão em favor do Renan. Tava com insônia, Aí, tava com poxa, insônia. aí Tava com sinceramente, aí você vai falar o que você vai argumentar. Então, Eu acho sinceramente. que foi o Renan, ele deve ter ligado pro Toffoli e falou assim: Toffoli, solta aquela bomba que já tá prontinha já, 10 dias atrás. É agora. Ah, os caras vão fazer, já prepara pra negar aí, mano. Manda aquela. Deve ter um Toffoli, nome. passa de repente. Aquela de 10 páginas. Você sabe o que acontece? De repente o Toffoli nem tava, o Toffoli tava dormindo. Sabe o que às vezes aconteceu? O Renan falou assim: me passa a assinatura digital aqui que eu vou resolver essa porcaria. O Renan tá prometendo também, Me dá o token aqui que eu vou. O assessor do vou token usar resolveu. Nossa. Eu só quero ter a parte uma coisa rapidinho, Negão, para finalizar a parte política, da importância dessas eleições, porque começam a vir verbas, começam a mexer de forma diferente do que a parte da esquerda nos anos de poder fez, que eles tiveram um foco, a direita está tendo outro foco, que inclusive é uma coisa positiva para a democracia, essa alternância de poder. Agora, a gente teve uma informação aqui ontem, que em primeira mão o cinema de Cordeiro será construído até o final do ano. Isso porque, segundo a nossa fonte, que eu não vou revelar, mas que finalizou o processo que estava no Rio de Janeiro, começaram a soltar as verbas. Então o Bolsonaro canetou uma verba, o governo do estado está cheio de verba, começou a canetar verba, chegou aqui para Cordeiro e Cordeiro vai ter um cinema até o final do ano. O bacana de você falar isso é que. Lembrando que é verba destinada, você não falar. Verba destinada. Verba destinada ao cinema. Você não fala que não mostrou um hospital. Não, a verba destinada, inclusive o projeto do cinema já estava aprovado há 2 anos atrás. Ministério da Cultura. Ministério da Cultura. E além disso tudo, O Cordeiro foi contemplado. Cordeiro conseguiu sair dessa parte do CALC para receber essa verba. Se o Cordeiro estivesse no CALC, nem com a verba destinada Um chegava. trabalho dificílimo que ia sair do calque. Conseguiu sair, a verba do governo federal foi para o estado, do estado veio para o município e, pelo que a gente teve essa fonte que estava lá no Rio de Janeiro finalizando o processo, inclusive com o secretário de Cultura, Cordeiro terá um cinema até o final do ano. Tem tanto Agora temos que aguardar para ver. Tem tanto assunto pra gente falar em relação a isso, porque, vamos lá, os deputados vão perder um pouco o seu poder, porque existe em tramitação ali, as pessoas estão tentando negociar, que as verbas não vão ter mais obrigatoriedade de passar pelos deputados. Mais Brasil, menos Brasília. Então isso afeta diretamente É um dos discursos que as pessoas têm falado juntos. Né? Então isso afeta diretamente na vida dos deputados. Sim. Porque eles não vão poder segurar. Não tem mais o cabresto na mão. Um pouquinho do cabresto. Já vai cabeça começar. do gordo. Então isso afeta diretamente. E o último ponto que eu gostaria de tocar com vocês é sobre Flávio Bolsonaro. E Terceiro secretário da Câmara. teoricamente existiu O filho do rumor, homem não ia estar na mesa? existiram rumores de que no primeiro processo de votação ele votou no Renan, mas como as redes sociais apertaram ele mudou seu voto e votou aberto, porque existe a conversa de bastidores que o Renan travaria o processo dele. E hoje, além disso, existe uma conversa muito forte de que os filhos do Bolsonaro são malquistos perante o governo, porque eles se acham mais do que os cargos deles determinam. O que vocês acham disso?
sucinto Então. só pra gente finalizar o programa. Então, Ter filho no governo é um problema. Acabou. eu só vou falar, eu não posso falar isso aqui em rede nacional, mas eu só vou me cortar. Quem tem medo. Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, procura na rua pra saber. Se essa história realmente se confirmar, é uma vergonha do Flávio Bolsonaro, uma vergonha porque realmente o que o Casé falou, quem tem medo, ele tá com medo do processo sair e o Renan iria barrar. Então se ele votou, Assumiu a culpa. primeiro que se ele vota, quando a pessoa vota em outra, ela tá concordando com aquela conjuntura, com aquele retrospecto, pensamento. com o aspecto político social todo. Então se você vota numa figura como Renan Calheiros, você já tá errado. Já Você tá. tá Já vendo tá contra errado. o seu pai. Se ele votou no Renan, eu fico triste porque é um senador do Rio de Janeiro que está votando num cara como o Renan para perpetuar o poder no Senado. Ainda bem que o Renan não ganhou, espero que essa história seja uma falácia, mas se não foi, o Flávio errou muito, na minha opinião. E independente se o Renan tivesse ou não, o processo dele não tem que ser parado, não. O Flávio tem que ser investigado e se o Flávio tiver errado, tem que Seja preso. cumprir a pena perante a lei, meu amigo. Só pra finalizar, mais uma vez agora, vamos finalizar. Agora vamos finalizar, agora vai fechar. Não, é igual aquela saideira. Não, uma saideira. Mas uma saideira aí. Ah, Porque- saideira com você, cara. No mesmo caso, Essa como ideia é o boa. filho do Bolsonaro, Verdade. existem outros tantos junto com ele ou pior do que ele. É só pra deixar isso bem claro pra todo mundo. Tem que prender Eu todo acho que ele é mundo. culpado. Eu acho. Eu acho que ele tá assumindo a culpa. Eu não acho que ele é culpado, Eu não sei dessa cara, eu maneira. acho que ele é culpado. Eu respeito a justiça. É muita coisa, mas Quando Mas tem que ser investigado. investigar e falarem é culpado ou não é culpado, Não, agora, não, assim, aí- achar. por assemelhação. Eu tô fazendo o meu bolão. Bolão Você vai, Não, você vai bolão por assemelhação com justiça nessa, não existe. nessa situação, você vê que o cara votou no candidato contrário ao apoio do pai dele. Não, Na isso é- promessa- Eu acho que o Lula é Sim, culpado isso é- porque foi mas porque não o uma processo dele promessa. saiu. Sim, Agora, se não for transitar Não jogada, uma promessa desse candidato travar a investigação sobre ele, ou seja, ele assumiu a culpa mais uma vez. Mas a gente não sabe se ele votou. Se isso realmente Não, acontecer, isso, exatamente. Se sabe, isso ninguém for, sabe. já deixou muito Eu, claro. se for, eu sou o primeiro aqui eu já tô. a criticar. Agora, eu não posso vir aqui e dar uma opinião em cima de uma coisa que pode ter acontecido ou não. Eu tô Mas colocando é um fogo no rumor parquinho. estranho. É um rumor estranho. Eu só tô Falar em fogo no parquinho para terminar minha participação no programa. Hoje, sexta-feira, Danley e Alana são os novos líderes da casa. Eu acho que o Danley vai pegar a imunidade e a Alana vai ficar com os 10 mil reais. E no domingo eles estão achando que vão botar um no paredão, mas vão ser 2 no paredão. A gente vai ver o que vai acontecer na casa mais vigiada do Brasil. É. Então é isso, meu Vem pra cá povo. pra ficar falando. Eu ia levantar e ir embora, meu joelho Tanta começou a doer. coisa Não. importante. também Não, pra- mas pra- é importante, sabe por quê? Tem muita gente que assiste Big Brother. Boa, Não, boa mas análise. aí É lógico. Boa análise. Se vocês quiserem saber tudo sobre o mundo das celebridades, joãobiote.com.br. Esse sabe de Não, tudo. mas assim, na boa, Na boa. no próximo programa, eu boto fé de Henrique falar uma parte sobre Big Não. Brother. Isso foi só Pra pra descontrair. gente fechar. Eu com boto chave fé, de eu ouro. acho importante dar uma notinha. Eu tô admirado com O esse conhecimento. conhecimento mútuo Eles aí. estão que todo mundo já. É o famoso Eu conhecimento. só sei quem é Carol Peixinho.